E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Thiago Marcon do canal Aquarismo Sereno. Hoje, o aquário a ser mostrado não é meu, viu, pessoal? Não é meu. Hold your weapons, né? Segurem as pedras aí antes de criticar, porque realmente tem alguma coisa errada, algo de errado não está certo nesse aquário aí. Embora os animais estejam gozando de uma saúde muito boa, o que me impressionou. Mas só avisando que esse aquário não é meu. Hoje eu tô estreando aqui, a gente tá estreando um formato novo. Uma série de vídeos onde eu vou estar analisando os aquários dentro do que eu sei, dentro do que eu entendo. E analisando quesitos bons, né, elementos bons e ruins, de repente até dando sugestões, se, se o aquarista aí, dono do aquário, quiser essas sugestões, né? E a ideia é essa, é olhar aquários diferentes, com montagens diferentes, com abordagens diferentes e tentar comentar aí o que de certo, de correto foi feito, do meu ponto de vista, evidentemente, sempre do meu ponto de vista, não tem como eu ter o ponto de vista de outra pessoa, né? E do ponto de vista, assim, do que eu acho correto para um aquário, né? Vocês, quem acompanha o canal, já tem uma ideia de como que eu penso a questão de aquarismo e quem é novo, aos poucos vai pegando a ideia, né? Do aquarismo sereno. Esse aquário aí, para estrear esse quadro aí, que eu quero que vocês mandem para mim, por e-mail, né? Para aquarismosereno@gmail.com. Anotem aí, aquarismosereno@gmail.com. Quero que mandem para mim aí um link do vídeo do aquário de vocês, um videozinho aí de pelo menos aí uns 10 minutos e no máximo 20. E se puder no e-mail, mande para mim também como é que é a filtragem, os elementos da filtragem, se tem mídia biológica, qual é a marca da mídia, quantidade, se lembrarem, né, o substrato, qual a altura do substrato, qual tipo de substrato, né, a vazão da bomba, quantos litros por hora, o aquecedor, a potência dele, a iluminação, a potência, o tipo, é LED, não é LED e tal. O que vocês puderem mandar de informação para ajudar a fazer essa análise aí, tá? aquarismosereno@gmail.com. Mandem para mim para fazer uma análise mais ou menos como eu vou fazer esse aquário aqui. Esse aqui vai ser um pouco mais fácil. Esse, pessoal, é o aquário da minha avó, tá? Só para vocês pegarem um pouco leve nas críticas aí. É uma senhora aí que completou dia 11 agora, apenas 86 aninhos, de muita beleza e jovialidade. A dona Elza. E esse é o aquário dela. Ela tinha um aquário um pouquinho maior, tá? Ela tinha um aquário aí de uns... Acho que tinha 80 litros aquele aquário que eu deixei aí, de uma época que eu morei com ela. E eu tinha alguns aquários já, faz um tempo já que eu comecei no aquarismo, né, pessoal? Então faz muito tempo aí que eu acabei, ela perguntou, ela gostou muito de ter peixinho, ela nunca tinha tido, mas ela gostava. Aí ela perguntou se eu poderia deixar um aquário com ela. E aí eu deixei aquele de 80 litros, que eu julguei que seria interessante deixar, né, um volume bom de água. E aos poucos ela foi botando, meu tio agora mora lá, né, no mesmo terreno lá no interior do Rio Grande do Sul. E ele aos poucos foi trazendo peixes para ela, os peixes que ela gostava e tal. Aí a administração do aquário foi com eles. Eu não moro nem no estado, mas... Então eu colaborei da forma que eu pude, assim. Mas esse aquário já é o segundo. Aquele primeiro vazou, deu alguns problemas. E eles fizeram essa troca. E esse daí tem 45 litros só. É um aquário já menor, né? É 50 por 30 por 30. E nada demais, tem um aquário menor. Eu tenho um que acho que é 60, se eu não me engano, 60 litros, que é o de guppy, né? Que é o menorzinho. Qual é o problema? O problema é colocar peixes como quinguios, né? Tem 3 quinguios aí e um tricogaster. E até pro próprio tricogaster já estaria um pouco pequeno, mas até daria. Um tricogaster só, acho que, na minha opinião, acho que não seria um grande problema. Mas para king, o recomendado é pelo menos 80 litros de água para um king. E daí em diante, uns 40, 50 litros a mais para cada king, né? Excedente. A mais. Esse aí, infelizmente, tá muito aquém do que deveria haver de litragem, tá? Ocorreu um problema com ele, os peixes estavam morrendo, eu não sabia exatamente quais peixes estavam sendo colocados, eu já não estava mais morando nem no Rio Grande do Sul, estava em Minas Gerais na época,
E agora eu tô na Paraíba, né? A minha esposa e eu. E só que aí meu tio me perguntou, os peixes estão morrendo e tal, não sei o que tá acontecendo. E aí eu pensei, pô, a água de lá, dessa região já vem neutra, ligeiramente ácida, entre 6,8 e 7. E talvez eles estejam superlotando, ou talvez superalimentando, que são os erros mais comuns dos iniciantes, né? E eu pensei, então talvez seja o caso de jogar com essa acidez. Porque a filtragem fui eu que bolei, eu que montei. Então eu imaginei, a filtragem tá boa, ela tá acima do que deveria ser. Ela tá superdimensionada, né? Aí eu pensei, deve ser que tá ácido demais. Aí eu sugeri, além desse substrato preto e branco aí, que boa parte desse preto e branco é aquele substrato da white sand, perolado, e ele é neutro, né? Aí eu sugeri que ele colocasse também aragonita, né? Já que a água vem neutra ligeiramente ácida, a aragonita traria um pouco de dureza para a água, né? E também aumentaria o pH. E foi exatamente o que aconteceu. Ele fez a medição do pH, estava ultra ácido, por isso que os peixes estavam correndo na nadadeira, estavam ficando ofegantes, provavelmente estavam queimando as brânquias, né? E o pH agora ficou alcalino, dentro da faixa aí dos quinguios. Razão pela qual agora eles estão bem. Vocês podem notar aí, a qualidade da imagem não está tão boa, a iluminação estava um pouco precária, mas eu acho que dá para notar que as nadadeiras deles estão perfeitas. Estão perfeitas. Eu vejo em alguns vídeos aí do Instagram e tal, de aquaristas, né? Aquaristas que divulgam seu trabalho, não sei se eu posso chamar de blogueiros, influencers, enfim. E que não estão com nadadeiras, os quingos deles, tão bonitas quanto a desses aí. Tá lindas. E mesmo o Tricogaça, que tá deitadinho ali, mesmo ele, não consegui achar um probleminha sequer nas nadadeiras, nem nas escamas, tá tudo ok, a respiração não tá ofegante, eles estão se alimentando, eles não estão estressados a ponto de ficar parados, sabe, de não se alimentar, de brigar, nada disso. Vocês estão olhando aí, ó, tá sendo mostrado como é, não tem corte, não tem nada, é desse jeito aí. E, enfim, não consegui ver problema nenhum, esse aquário aí tá montado há quase 2 anos, foi montado no Natal de 2020. E esses peixes em questão aí, depois de solucionado o problema do pH excessivamente ácido, estão aí já tem 1 ano. 1 ano. Tanto é que a minha avó, ela e o meu tio também, se impressionaram. A gente nunca viu eles crescer tanto, a gente pegou eles eram pequenininhos, a gente não imaginou que fossem crescer tanto. O que a gente faz agora? Eles me perguntaram, quando eu estive lá. Pra vocês verem, eles que são iniciantes, que são mais amadores, assim, eles mesmos já se deram conta de que o aquário tá pequeno, né? Porque é só olhar e dá pra ver que o peixe, se colocado aí de lado, né? Dá pra ver que a extensão dele é 1/3 da extensão do aquário. O peixe não tem espaço pra nadar, né? Ele fica só flutuando, dá uma nadadinha pra lá e pra cá. Eles não param, né? O king é muito agitado. Mas quem conhece king sabe que ele nada muito mais. A questão é que aí não tem espaço, né? Mas, mesmo assim, a água tá muito bem filtrada. Nesse filtro tem esponja. No interno tem esponja. Tem Matrix, original mesmo, não genérico. Tem JBL Sintomec, que é o vidro sinterizado, original, não genérico também. No Rengon, no filtro externo, Rengon Filter, o mesmo tipo de mídia. Ainda tem ali o Perlon, né? Que é interessante no caso do filtro Rengon, porque aí vai trocando sempre, entendeu? Eu não sou tão a favor do Perlon, mas nesse caso, como não vou estar lá para fazer a manutenção das esponjas com frequência, eu coloquei esponjas um pouco mais grossas, assim, com os furinhos um pouco maiores no filtro interno, que não dá tanta manutenção. E optei pelo Perlon no filtro externo, Rengon ali, que aí a manutenção fica fácil, arranca, joga fora, põe outro Perlon, deixei um monte de Perlon lá, facilita a vida. Tem um aquecedor de qualidade, não esses vagabundos aí. Desde que eu dei esse aquecedor para a avó, segue sendo o mesmo, essa bomba segue sendo a mesma, se não me engano é 400 litros por hora e a do Rengon é 350, é algo por aí. Não fica muito forte a circulação, enfim,
A filtragem e o aquecedor, eu acho que tá excelente. Tanto que essa coloração um pouco alaranjada, eu achei que era de amônia na água, até que não. São os vidros que estão mais sujos mesmo, deu alga. E é normal que dê alga, porque essa coloração que vocês estão vendo aí, mais alaranjada, também é muito reflexo do sol. O sol se põe do outro lado, ali no lado de lá do aquário, né? No fundo, no caso. E tem janela ali, ó, tem janela de vidro. Bate bastante luz natural, é isso que eu quero dizer. E é normal que dê alga. Normal que dê alga, aquário com manutenção média, né? Mediana, eles não são. Nem meu tio tem tempo de ficar só cuidando de aquário, e minha avó menos ainda, talvez nem soubesse, né? E mesmo assim, eu acho que esse pouquinho de alga aí tá excelente para um aquário que agora eles aprenderam. Meu tio aprendeu que não deve ficar limpando todo ele, né? Senão acaba com a biologia do aquário e tal. Não faz tantas trocas de água também. E para esses peixes aí, né? Que são muitos peixes e peixes que sujam muito porque não tem estômago, né? E tal. Acho que quem tiver mais interesse em saber sobre os kingos, dê uma olhada no vídeo anterior, fala sobre os kingos e a peculiaridade deles de não ter estômago e por isso alguma parte da ração volta, né, pro aquário e acaba sujando muito. Mas enfim, isso também é um ponto interessante. A ração que eles estão dando é uma ração de muito boa qualidade, é granulada, vai sujar menos a água na decomposição do que uma floculada, por exemplo. Mas não é a ração específica para kingos. A gente sabe, de acordo com o vídeo anterior também, quem tiver interesse, que a ração tem que ser específica para kingos por causa dessa peculiaridade deles de não ter estômago, então não pode ter excesso de gordura e tal, né? Mas com todas essas ressalvas, e eles já sabem que vão ter que resolver de alguma forma, eu dei a sugestão de doar de volta para a loja de aquarismo, né? Qualquer coisa menos largar na natureza, porque aí realmente é um problema verificado em muitos lugares, aí o pessoal larga de volta e desequilibra o ecossistema. Ou o peixe morre, né? Ou, se com sorte ele não morrer, ele acaba prejudicando o ecossistema porque não tem um predador para ele acaba, mesmo sendo um cara de bobão aí, ele acaba dominando o ecossistema, enfim, desequilibra, né, pessoal? E já dei essa sugestão para eles, talvez eu vou ver pra loja, meu tio pensou, até minha avó pensou, quem sabe pegar peixes menores. Eu já havia dito isso, mas o iniciante às vezes ele não se dá conta do quão grande eles vão ficar e de como isso vai ser um problema. Mas quando ele bota o olho e enxerga assim como a gente tá vendo, acho que fica evidente e ele mesmo chega a essa conclusão. E se os animais não tiverem morrido, não tiverem mal, que é o caso, né? Ao menos de saúde eles estão bem. Então isso é lucro, né? É mais um aquarista aí que passa aos poucos de iniciante para intermediário, digamos assim, e passa a ter ao menos esse discernimento aí de que, ó, pH, alimentação, volume de água, já começa a ampliar as ideias, sabe? Isso é muito legal. Meu tio até falou, quem sabe colocar um aquário maior. Então ele tá pensando nisso também, talvez um aquário maior seja uma possibilidade. Mas o móvel limita, então de repente se ele quiser um aquário maior ele pode colocar um móvel maior. Ou então se conformar com peixes menores. Ele falou isso também, como é que ele disse? Perguntar pro cara da loja o máximo que o peixe chega de tamanho. Isso é bacana. Não só olhar lá pequenininho, que bonitinho, levar. Perguntar qual o tamanho que esse peixe atinge. Por mais que os vendedores de loja às vezes queiram empurrar coisas e às vezes sejam limitados no conhecimento, acho que isso é básico, né? Eles vão saber dizer, cresce tanto, tantos centímetros. A pessoa vai saber, não, aquarinho desse daí, eu vou pegar um peixe que cresce aí no máximo 6 centímetros. É razoável. Aí a pessoa, um aquarinho de 45 litros, dá pra ter aí 5 peixes pequenos, 10 peixes pequenos. Acho que 5 é o ideal, espera um ano aí, meio ano pelo menos, vê o que dá. Se vê que tá tranquilo, põe mais uns 5 aí, né? De preferência uma espécie por vez, dando um prazo aí de pelo menos um mês entre cada nova adição de espécie, para dar tempo do aquário equilibrar, né? Equilibrar a biologia dele. Mas é isso, pessoal. Então, fazendo essa primeira análise do aquário aí, de inscrito, no caso a minha avó. Espero que tenham gostado aí dessa análise. Análise bem íntima, né? Um aquário que basicamente foi meu tio e eu que montamos. Ele deu o vidro, né? Deu a caixa aí, o tanque. E eu dei os acessórios. A partir daí ele que tem administrado aí, comprou até esse compressor de ar sendo essas bolinhas. O que é muito legal para oxigenar bem a água, já que são peixes muito grandes para esse volume de água. Quanto mais oxigênio tiver, melhor.
Então, tem esses parabéns aí que realmente o sistema de filtragem ficou muito bom e tem essa ressalva de que a litragem está muito, muito baixa para esses peixes aí. Um ponto que eventualmente pode vir a dar um problema muito grande, até perder os peixes, e é legal consertar. Se você estiver numa situação parecida, recomendo ter esses pontos em consideração. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e vejo vocês no próximo. Até mais, falou, abraço!